Nós estamos iniciando agora julho e com isso vamos iniciar uma nova série de mensagens que nós estamos chamando de Ative a Sua Fé. Quem aqui tem fé? Você tem fé? Tem fé em Deus? Tem fé em Jesus? Agora, essa fé está viva, ativada, está ligada ou está desligada? É possível? E para isso a gente selecionou alguns personagens bíblicos, que estão ali, para a gente estudar, meditar sobre esses personagens. Quero ler com você hoje já Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Vamos lá, que hoje temos ceia, festa na presença de Deus. Acharam aí Evangelho de Marcos, do versículo 25 ao 34? Acharam sim ou não? Está procurando. Folheie os seus papéis aí, ligue no seu celular, qualquer lugar, iPad, Marcos 5, vamos ler a palavra que é importante, do versículo 25 ao 34. Encontraram agora sim ou não? Vamos ler então a palavra juntos, diz assim, não precisa falar em voz alta, juntos, lendo juntos. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus respondeu, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Que falta está fazendo naquela tela ali na nossa frente? Deixa eu... Gabi? Ok, peraí. Ativar a sua fé. Uma curiosidade sobre esses personagens que nós selecionamos. Vou falar primeiramente dessa mulher aqui. O que é curioso nessas pessoas é que não é Jesus que vai até essa pessoa, é ela que vai até Jesus. Porque o Senhor Jesus está ali saindo, de cidade em cidade, pregando o Evangelho, indo por um canto, indo para o outro, levando, ajudando as pessoas, fazendo bem. Agora, essa pessoa aqui ela não foi alcançada por Jesus. Jesus não se dirigiu a ela. É ela que se levanta da situação que ela está e vai até Jesus. Isso tem me chamado muita atenção e tem me levado a ouvir Deus e falar, qual é a minha fé? Como está a minha fé? Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, amém, mas o que é que eu estou fazendo? Ela se levanta e ela vai até Jesus. Uma outra curiosidade nesse texto é que essa mulher aqui não está entre os judeus, conhecedores das profecias, o povo religioso, o povo conhecedor. Quem era ela? Na sociedade, ninguém, estava lá no canto dela. Não fazia parte da turma da igreja, sabe? Não fazia parte da turma que tem a Bíblia na mão, no celular. Era uma pessoa ali isolada. E é muito interessante que é essa que se levanta e vai até Jesus. Então, de forma prática, quero trazer algumas lições para a nossa vida nessa noite. Primeira delas, a fé me conscientiza e impulsiona sobre o que eu devo fazer. A fé me conscientiza e impulsiona sobre o que eu devo fazer. Muitas vezes parece que ter fé é se tornar uma pessoa passiva, que fica lá chorando e dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, faz isso por mim, faz assim, Deus, Deus, Deus. Mas olhando para esse texto bíblico,
que eu ouço de Deus é: a fé me torna bastante consciente e motivado sobre aquilo que eu preciso fazer, e não o que Deus precisa fazer. Não que está errado pedir, temos outros textos, mas hoje essa é a voz de Deus nos dirigindo. Olha, o que é que eu preciso fazer? Você tem fé em Deus? Então significa que você sabe muito bem o que precisa fazer e vai ser motivado, impulsionado pelo Espírito Santo a fazer isso. A fé me conscientiza e impulsiona sobre o que devo fazer. O que a gente vê aqui? Como é que nasceu a fé dessa mulher? Quando que nasceu a fé dela no texto que a gente leu? Ao ouvir de Jesus. Estava ela lá no canto dela, no sofrimento dela, na vida dela, nos problemas dela. Jesus não estava indo em direção a ela, mas ela, ao ouvir de Jesus, nasceu algo dentro dela. E isso bate muito bem com aquilo que a palavra de Deus fala, né? Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, a mensagem pela palavra de Deus. Ao ouvir, ela se levantou. A fé dela nasceu. Outra coisa que é interessante no texto, que o texto diz que ela chegou e tocou em seu manto. Ela nem pediu: Senhor, por favor me ajuda aqui, me socorre, Senhor, eu posso tocar no Senhor? Não, ela chegou até Jesus e tocou em Jesus. Ela não perguntou nada para ninguém, porque a fé nos conscientiza e motiva, impulsiona sobre aquilo que eu preciso fazer. Ela foi e fez. Não ficou debatendo, discutindo. Uma fé bíblica, uma fé em Deus, me leva a fazer algo, me leva a tomar essa atitude. Outra coisa interessante que a gente vê no texto é que ela estava no meio da multidão, mas ela foi única naquele momento. Temos aqui um grupo, uma multidão, um grupo de pessoas, mas será que tem algumas pessoas neste lugar que são pessoas únicas, que o toque de Deus está tocando, o fogo de Deus está tocando? Parece que tem umas pessoas que estão na multidão, ouvindo como todos, mas não estão sendo tocadas verdadeiramente, diretamente. Mas essa mulher que não tinha nada a ver, está lá a multidão seguindo Jesus, apertando Jesus, e ela no canto dela, mas algo lá dentro dela disse: opa, eu preciso fazer isso, e eu vou fazer isso. Ela se levanta e faz. E às vezes eu fico envergonhado olhando isso. Não sei se foi o Espírito que quis me dar umas boas pressões. Ele fala: eu tenho fé, oh Deus faz isso, oh Deus faz aquilo. E o Senhor fala: você está consciente e você sabe o que você precisa fazer. Se levanta, vamos. Está no meio da multidão, mas ela foi única naquele lugar. Gente, isso é muito interessante, que muitas vezes a gente valoriza a turma, o grupo, mas Deus quer olhar e Ele sabe de cada coração neste lugar, de cada mente que realmente está sendo terra fértil para ouvir aquilo que Deus quer te dizer, e vai dizer: eu vou fazer isso. Não vai ficar justificando para ninguém, pedindo nada para ninguém. Ele vai lá e quer fazer. A fé me conscientiza e me impulsiona sobre o que devo fazer. Outra coisa então que a gente pode mostrar, pode ver nela, é que ela não ficou passiva e ela não foi crítica. Quantos anos diz o texto que ela já estava naquela situação? 12 anos. Ela podia dizer: eu já fiz de tudo, já lutei, agora é só o seguinte, a vida não presta mesmo, minha vida não serve para nada. A fé não nos deixa ser passivos, achando que é Deus, manda do céu. Querido, negócio de cair do céu é complicado, né? Quem caiu do céu na Bíblia é só coisa ruim. Então, não é bom esse negócio de esperar cair do céu, expulso do céu, né? Claro que Deus mandou o maná, mas Deus mandou. Eu creio que o sobrenatural vem, mas eu preciso fazer. Eu preciso me tornar consciente sobre o que eu devo fazer. Amém ou não amém? Seus olhos estão abertos nessa noite? Você tem fé em Deus, fé em Jesus, fé na palavra de Deus? Você está consciente e motivado, impulsionado sobre o que você precisa fazer? Segunda lição: a fé precisa ser direcionada ao Senhor. Vamos enxergar o texto.
O que está acontecendo naquele lugar? Em primeiro lugar, essa mulher foi em vários médicos, sim ou não? Temos na cena ali alguns médicos, não é isso? Ela já tinha gastado todo o dinheiro dela, ela foi para todo lugar, não estou dizendo que não precisa ir no médico, nada disso. Olha a cena, ela estava indo nos médicos. E muita gente coloca a fé simplesmente só nos médicos. E essa mulher estava ali no meio dos médicos. Outra coisa que a gente vê nesse texto, tinha ali uma multidão, sim ou não? E aquela mulher não se importou com a multidão. Às vezes a gente acha que a presença de Deus está na multidão. Não, a presença de Deus está onde há 2 ou 3 reunidos em nome dEle. Não confunda fama com presença de Deus, com o poder de Deus. Não confunda multidão com presença de Deus. A presença de Deus pode estar com você sozinho dentro do teu quarto, mas que realmente está com fé no coração, se jogando na presença de Deus. Tem ali então uma multidão, e aquela mulher não colocou a fé na multidão. Ela podia gritar para todo mundo: gente, por favor, me ajude. E ela não estava colocando a fé dela na multidão. A gente pode dizer que entre essa multidão tinha pessoas ali que eram crentes, criam em Jesus, sim ou não? Ele estava seguindo Jesus, então eles estavam ali crendo. Mas dentro dessa multidão também tinham pessoas ali que eram descrentes, que não acreditavam em nada, que não estavam seguindo nada. E ela também não se importou com isso. Podemos olhar também que estava acontecendo ali uma passeata, a passeata da vitória. Podia chamar: vem nessa caminhada que você vai ser curada. E ela não olhou para a passeata também. Jesus estava caminhando ali a destino da casa de Jairo, e ela não focou na passeata, ela não focou nos médicos, ela não focou na multidão. Uma coisa é clara: em quem ela focou nesse texto? Em Jesus. A fé dela foi direcionada unicamente a Jesus. Eu te pergunto, tua fé está em quem? A minha fé está na igreja batista, porque a igreja batista é batista. Minha fé na presbiteriana, na católica. Minha fé está no fulano de tal, pastor Antônio, pastor Léo. Tem pessoas que a fé dela está em gente que já até está morta, e ela continua colocando a fé nessas pessoas. Tem pessoas que estão colocando a fé delas em religião. Ela diz: mas é porque essa religião que é... Eu não vejo na Bíblia em lugar nenhum dizendo que essa religião que salva é essa e aquela. Eu vejo falando que é Jesus, não é verdade? Tem pessoas que a fé dela está no modelo de governo, né? Não é apenas uma opção política, é fé mesmo. A pessoa defende tudo. Ela não morre pela fé, por Jesus, pela família dela, mas pelo político ela se mata, ela faz o que for. É uma fé absurda. Essas últimas eleições, eu fiquei até com medo, não dava nem para falar alguma coisa, porque você via que assim, não se tratava apenas de uma posição política, era um negócio assim meio, era a minha fé, é um ativismo. Em quem está a minha fé? Tem gente que ora para todo tipo de gente, é santo disso, santo daquele, esse e aquele, nome de tanta coisa, mas na Escritura Sagrada diz que em Jesus eu chego diretamente a Deus, não é verdade? Diretamente a Deus. Você sabia que você pode chegar diretamente ao trono de Deus? Léo, então eu não preciso de um ungidão? Eu não preciso que você ore para mim? Não. Diretamente eu falo com o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Criador do mundo, o Criador de todas as coisas. Agora, a pergunta é essa: a minha fé está direcionada ao Senhor ou está direcionada a uma tradição? Porque minha família me criou assim. Tudo bem, sua família é uma bênção maravilhosa, mas eu estou perguntando: aonde está a tua fé? Numa tradição de família? Porque meus amigos vão naquele lugar. Tudo bem, o lugar deve ser legal, a gente quer melhorar o nosso espaço, o nosso lugar, mas a minha fé está onde? Eu realmente estou colocando a minha fé no Senhor Jesus? A fé precisa ser direcionada ao Senhor. Amém, gente? Direcione a sua fé a Jesus. Às vezes você olha para a sua limitação, você olha para o seu problema, você olha para a circunstância e diz: não tem jeito, olha como estão acontecendo as coisas. Quando a gente erra ou quando a gente está passando uma luta, um problema, é muito comum. Você diz: olha, não tem jeito, a gente volta para trás. Mas a fé está na circunstância ou está no Senhor Jesus? Está claro ou está escuro? Amém? A fé me conscientiza e impulsiona sobre o que eu devo fazer.
E a fé precisa ser direcionada ao Senhor. Aplique a tua fé nessa noite a Jesus, o único que morreu e ressuscitou, o único que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus se não for por Ele. João 14:6. Coloca a tua fé em Jesus, o único que é Deus, o único que é Senhor. Terceiro lugar, a fé não determina o fim e nem para diante de obstáculos. A fé não determina o fim e nem para diante de obstáculos. E eu coloquei essa palavra determina, porque é muito comum a gente ouvir, e às vezes até as pessoas querendo defender certos pensamentos. Porque muitas vezes se fala, determinar para Deus, eu determino. Claro que a gente não determina para Deus, eu não mando em Deus, sim ou não? Não é verdade? Agora eu te pergunto, você não manda em Deus, mas você manda em você? Que eu vejo muito pessoal, principalmente no nosso meio, sempre defendendo, porque esse negócio de determinar para Deus, tudo bem, eu não devo determinar para Deus mesmo, porque eu não mando nele, eu tenho que pedir, clamar. Agora eu pergunto, e você manda em você? Se for uma pessoa de fé, não. E por que quando acontece um problema você diz assim, não tem jeito? E eu te pergunto, quem é você para dizer que não tem jeito na sua vida, se o Senhor Deus que te criou morreu por você e te restaurou? E como que eu tenho coragem de falar que não tem jeito? Eu sou apenas uma formiguinha, eu não mando em mim. Quem sou eu para dizer isso? Quem sou eu para dizer não dá? Mas por quê? Com base em que eu falo? Se o dono da minha vida não sou eu? A fé bíblica, a fé em Jesus, não determina o meu fim. Eu não posso dizer que não tem jeito, que é isso, que é aquilo. Eu tenho que me render diante dele e deixar ele fazer o que ele tem para fazer na minha vida. Não fique determinando tua história, teu fim. Renda-se, é mais bonito. Tenha coragem de se arrepender se for preciso. Faça o que for preciso diante de Deus. A fé não determina o fim e nem para diante de obstáculos. Então vamos ver alguns detalhes nesse texto sobre essa mulher. Ela usa o obstáculo da multidão a seu favor. A multidão era um obstáculo, sim ou não? Ela queria chegar e tocar em Jesus, mas tinha uma multidão cercando Jesus, não é verdade? E ela fez o quê? Então, Jesus, olha, eu já lutei tanto, já lutei nos médicos, eu fui ali, gastei todo o meu dinheiro, eu queria tocar no Senhor, mas eu não consigo por causa dessa multidão. A fé não para diante de obstáculos. E ela usou a multidão, o obstáculo a favor dela. De que forma? Deixa eu te explicar. Aquela doença daquela mulher colocava ela pela lei cerimonial judaica numa condição de não poder ter convívio social, de não poder tocar em ninguém. Então se Jesus estivesse ali livre, sem muitas pessoas ao seu redor, e ela tentasse chegar em Jesus publicamente, visivelmente, alguém poderia impedi-la. Agora, como Jesus estava cercado por uma multidão, em vez disso ser impedimento para ela, isso se tornou algo ao seu favor. Ela foi lá, agora ninguém vai me ver aqui mesmo, eu vou lá e vou tocar nele. Olha que impressionante, gente. Quantas vezes nós fazemos de gotas d'água as tempestades na nossa vida? Mas ela usou o obstáculo como um degrau a seu favor. Isso acontece na nossa vida. Às vezes você passa um problema e você diz, nossa, olha a minha vida. Mas às vezes através daquele problema você se torna uma nova pessoa. Às vezes você passa uma luta, mas depois daquela luta você passa a viver de uma forma diferente. Porque você aprende a tomar um novo rumo na tua vida. Eu contei de manhã no satélite um exemplo sobre a saúde, a alimentação nossa em 2014. Antes que você diga que eu vou precisar fazer outro exame, tá? Não. Aí eu fui fazer uns exames em 2014, eu falo que Deus mexeu naqueles exames, porque não pode. Meu triglicérides estava altíssimo e tudo assim. Aí eu vou conversar com a médica me dá uma lição de moral. Quase que eu falei para ela, a senhora está parecendo minha mãe dessa forma. Mas eu saí dali arrasado. Falei, nossa, eu preciso dar um jeito na minha vida, estou sendo um irresponsável. Saí de lá e peguei o cardápio da minha esposa e comecei a mudar a alimentação e comecei a secar, fazendo atividade física e tal e tal. Eu sei que você vai dizer que eu estou precisando ir de novo fazer outro exame. Mas calma, Deus tem tempo para tudo, né?
E aí eu dei aquela secada, sequei tanto que tinha um irmão que estava preocupado, estava fazendo jejum por mim. Meu Deus, socorre, pastor. Mas aqui foi algo tão tremendo, você vê a mudança alimentar. Foi um obstáculo, não foi? Olhar naquele exame e dizer, nossa, olha como é que eu estou. Mas a partir daquilo, eu aprendi a me alimentar de forma diferente. E até hoje eu continuo. Só parei a atividade física, mas a alimentação continua. Então, às vezes o problema que você passa, ou passou, ou está passando, você pode deixar ele ser um obstáculo na sua vida, porque é um problema, sim, é um problema, não vamos mentir que não é um problema. Agora você pode usar esse problema e fazer dele algo funcional na tua vida. A partir disso, você diz, não, eu preciso tomar um novo rumo na minha vida. De repente, olha como é que estão meus exames, eu preciso começar a aprender a fazer atividade física. Olha como é que está isso, eu preciso tomar um rumo na minha vida, vou mudar através dessa situação. E não deixar essa situação me mudar para pior. Amém, gente? Use os obstáculos a seu favor, não pare diante deles e não determine o teu fim. Outra coisa interessante aqui é que Jesus estava indo para um outro compromisso. Ela podia dizer, olha, se ele fosse Deus, e a gente faz muito isso, né? Se ele fosse Deus de verdade, Idme, ele está passando aqui, ele ia ter revelação e saber que eu estou há 12 anos nessa situação, já gastei todo o meu dinheiro e ele ia olhar para mim. Se ele fosse Deus verdadeiro, ele ia olhar para mim, mas olha, ele está passando, ele nem olhou para mim. Jesus estava indo em outro caminho, em outro compromisso. E às vezes você pensa que ter fé é ficar, tá vendo? Se ele fosse Deus, é fazendo o papel do diabo, não é? Acusando. Se ele fosse Deus, ele olharia para mim. Ela não pensou assim. Ela não parou diante de obstáculo. Ela não se importou que Jesus estava indo ali para um outro compromisso. O foco dela era outro. Outro detalhe aqui é que você vê que ela está há anos de sofrimento e gastos. 12 anos se passou na sua história e continuava aquele problema. Ela pegou tudo, ela não era uma pessoa passiva, estava ali lutando, pagando, fazendo de tudo por uma mudança na sua vida. Mas diz o texto que em vez de melhorar, ela piorava. Mas aí tem outro detalhe ainda, que ela era impedida de tocar, e ela foi curada de que forma? Pela lei cerimonial, pela lei no Antigo Testamento, aquela mulher não podia tocar em ninguém, não é isso? E de que forma que ela foi curada? Você entende isso? O Espírito Santo mexendo na minha vida exatamente com isso. Pensa aí na sua cachola, coisas que você diz, olha, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Quem sabe eu estou sendo impedido por uma outra situação, minha saúde física, ou isso, ou aquilo, eu não consigo fazer. Essa área da minha vida parece que não muda, eu não consigo fazer. Agora, se eu tenho fé, como é que eu vou passar diante disso? Eu vou lá e faço. Eu não consigo controlar meu uso da internet. Com a fé consegue. Aquilo que eu estou sendo impedido de fazer, pois é exatamente isso que eu vou lá e faço. Ela não podia tocar, mas ela foi curada pelo toque. Então de repente você diz, eu não consigo andar. Então começa a andar, começa a se levantar. Eu não consigo controlar meus ânimos. Comece a fazer que você consegue. É porque nós estamos pensando que nós somos os filhos das trevas, que nós não estamos vivendo com Deus. Mas quando eu estou na fé no Senhor, nele eu consigo. Essa é a lógica. Impedida de tocar, mas foi curada pelo toque. O que é que você não está conseguindo fazer? E aí entra naquela punição, né? Na doutrina religiosa que vem de punição. Eu não presto, eu não sirvo, eu não consigo. E aí você podia olhar pela fé. No Senhor eu posso, no Senhor eu consigo, no Senhor eu tenho um valor. Em primeiro lugar, a fé me conscientiza e me impulsiona sobre o que eu devo fazer. Em segundo lugar, a fé precisa ser direcionada ao Senhor, a Jesus. Em terceiro lugar, a fé não determina o fim e nem me para diante de obstáculos. Agora, em quarto e último lugar, a fé é o caminho legal para viver como filho de Deus, como filha de Deus.
A fé é o caminho legal, ou o documento, a identidade. É através da fé que eu chego a Deus. Por exemplo, um texto muito conhecido, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê. A fé é colocada como um documento legal na nossa vida. Olhando então para esse texto, Jesus chega e diz: olha, de mim saiu poder. Então aquela multidão que estava tocando Jesus não saiu poder? Aquela multidão que estava ali no oba-oba, nenhum deles cria de fato em Jesus? Nenhum deles queria algo extraordinário de Jesus? Nenhum deles estavam ali querendo uma diferença, querendo ser tocado, perdoado, querendo ser restaurado? Aí chega Jesus: agora de mim saiu o poder. A nossa adoração nessa noite, será que extraiu o poder da presença de Deus? Ou somos um nessa multidão? Né? Aí Jesus diz mais. Ele chega e pergunta quem o tocou. Eu te pergunto, por que Jesus perguntou quem o tocou, gente? Se a multidão inteira estava tocando em Jesus ali. Por que Jesus pergunta quem tocou nele? E mais, será que ele não sabia quem tocou nele? Porque ele falou que saiu o poder, ele percebeu na hora, não foi? Então se ele percebeu que foi um toque diferente, ele não sabia quem foi que tocou nele? E aí Jesus vem e traz aquela mulher publicamente. Por que Jesus faz isso? Ela tocou no secreto, no sofrimento dela, e Jesus insiste em perguntar quem me tocou, para que aquela mulher viesse publicamente e dissesse: fui eu. Será que Jesus queria humilhar aquela mulher? O que o Senhor queria? E aí a gente vê algumas lições extraordinárias nisso aqui também, querido. A fé é o caminho legal para viver como filho. Jesus traz aquela mulher publicamente. Jesus pergunta quem o tocou, não porque ele não sabia, mas Jesus queria restaurar o convívio social daquela pessoa. A fé bíblica, ela não vem para nos humilhar, ela não vem para nos alienar da sociedade, para nos tornar, sabe, umas pessoas, sabe, aquelas pessoas isentas de tudo, que não vale, não pode isso, não pode aquilo, não participa de nada. Não, Jesus queria exatamente restaurar o convívio social dela, porque aquela doença tinha separado ela do convívio. Se ela fosse curada naquele momento e não fosse tornado público ali, como é que ela ia voltar ao convívio social dela? Então Jesus insiste e traz ela ali publicamente. O Senhor Jesus não quer nos tornar um religioso, um seguidor de uma certa teoria, não. Ele quer restaurar o nosso convívio como um filho de Deus. Aí eu venho para Jesus, e o que é que eu vou aprender? Eu vou aprender a viver como marido, como mulher. Eu vou aprender a ser um profissional. Eu vou aprender a ser um filho. Eu vou aprender a ser um cidadão. Eu vou aprender a ser uma nova pessoa. Eu vou aprender a ser de fato como Deus quer que eu seja. Restaurar o meu convívio, aprender a viver e conviver. Às vezes você é aquela pessoa que diz: eu não gosto muito de relacionar com ninguém. Mas no Senhor Jesus você vai aprender. Ah, que meu pavio é curto. Fica tranquilo que no Senhor Jesus o nosso pavio é esticado. Jesus vem para restaurar o nosso convívio social. Quem sabe nós trazemos muito uma cultura religiosa, de culpa, de punição. Então você tem medo de tudo. Inclusive diz no texto que quando Jesus chamou ali, né? Quem foi que me tocou? Ela veio tremendo. Ela estava com medo. Então a gente tem medo de conversar com alguém. A gente tem medo de falar da nossa luta, do nosso problema. Mas esse não é o cenário da vida espiritual em Jesus. Jesus vem para nos restaurar o nosso convívio, restaurar a nossa vida. Por que ele traz isso publicamente? Jesus queria trazer ali honra e dignidade naquela mulher. Ela que ficou 12 anos afastada e separada, humilhada, não podia ter convívio com ninguém. Jesus traz ela publicamente e diz: olha, eis aqui uma nova pessoa, ela está restaurada. O que Jesus quer fazer na nossa vida, o que Deus tem a fazer na nossa vida é nos honrar como filho, trazer dignidade. Ele não vem nos trazer esmolas, Ele vem para nos tornar dignos, nos tornar autônomos, filhos livres novamente no Senhor.
que sabe andar, sabe conviver com suas emoções, sabe lidar com os problemas, sabe viver de fato como um filho de Deus. A fé é esse caminho legal para viver como filho. E aí por último você vê que Jesus traz ela ali publicamente, e ela tem que falar diante de todas as pessoas: fui eu quem te tocou. Jesus leva ela a declarar a sua fé publicamente. E muitas vezes nós parece que temos essa vergonha de chegar diante de Deus, diante das pessoas. A gente não tem vergonha de ser nada, mas dizer: não, eu vou na igreja sim, eu participo lá, eu canto, eu gosto de louvores, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia sim. Isso traz restauração para a nossa vida, posicionamento. Ele leva ela a declarar a sua fé, a se colocar diante da sociedade naquele momento: fui eu quem te tocou, Senhor. Fui eu que criei que eu podia tocar em ti. Fui eu, Senhor. Muitas vezes nós vamos vivendo escondido, escondendo das pessoas, escondendo dentro da igreja. Como pode ser possível passarmos a andarmos juntos, cuidando uns dos outros, andando junto como comunidade, e de repente a pessoa some, e aí diz: aí aparece lá uma notícia que na verdade toda a vida foi outra pessoa, era outra coisa. Como? Por quê? Aqui é um lugar de restauração. Eu não preciso me esconder, eu não preciso esconder qual é a minha fé. E às vezes quando você está convivendo aí fora, né, se você tem algum erro, está passando algumas lutas, vem aqueles acusadores e falam: mas você não é o cristão da igreja? Não é assim? Você não precisa se esconder. Você fala: sim, sou sim. E é por isso que eu busco seguir a Deus. Não porque eu sou perfeito, porque eu sei que Ele é perfeito e Ele tem um plano ideal para a minha vida. Declara a tua fé, não se esconda. Declare a tua fé diante de Deus. Seja restaurado neste lugar, querido. Um lugar de restauração. Não de você frequentar, ouvir algumas coisas e sair escondido. Não, de onde sai poder de Deus. Quando eu sou tocado por Deus, isso tem que ser trazido à tona. Isso tem que ser público. Isso tem que vir para a glorificação do nome de Deus. Amém ou não amém? Está claro? Podemos cear nessa noite uma ceia de fé, de transformação, de mudança? Amém? A fé me conscientiza e me impulsiona sobre o que eu devo fazer. Te pergunto nessa noite: o que é que o Senhor, pela sua palavra, traz consciência a você nessa noite? Eu preciso fazer isso. Fazer o quê? Eu vou fazer uma campanha de oração. Eu preciso fazer jejum. Eu preciso me firmar mais na vida com a igreja. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso estar mais firme. Eu preciso aprender a orar. Eu preciso buscar alguém. Eu preciso buscar ajuda. A fé me conscientiza e me impulsiona sobre o que eu devo fazer. Levante-se. Vamos agir. A fé precisa ser direcionada ao Senhor. Ao Senhor. Mantenha a tua fé em Jesus, o único.